Aparece aqui que a gente está ao vivo, né, no Facebook aqui no, Opa! Sério? né? Tá escrito aqui no alto da tela, live. É. Pode crer. Então estamos. Então, gente, está ao vivo já no Facebook. Estou esperando só o Hugo entrar na mesa para ele mediar. E aí, quando ele entrar, vocês podem começar. Tá bom. Tá. Desculpa o pessoal que está aqui esperando já meia hora, mas falhas técnicas acontecem. Não sei mexer no Zoom, não sei o que está acontecendo. Se alguém quiser me ajudar depois. Boa tarde, gente. Desculpa a demora, tá? Teve um probleminha técnico aqui de conexão no YouTube, a gente teve que avisar para botar lá no Facebook, né? Teve desse erro. Tá, mas agora a gente vai dar início mesmo. E desculpa de verdade mais uma vez. Bom, muito boa tarde a todos, né? O Centro Acadêmico de Geografia e Meio Ambiente da PUC-Rio, né, UGNAIS. Gostaríamos de abrir a mesa de hoje, agradecendo a todos que assistiram a palestra de ontem e estão aqui novamente, né? E aos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar a parabenizar a todos os geógrafos e geógrafas aqui presentes e todos os futuros profissionais dentro da geografia. Parabenizar a Semana da Geografia também, né? E já que a pandemia tem nos revelado cada vez mais uma maior dificuldade que determinadas pessoas e classes passam em relação a outras, em vários setores da sociedade, nada mais justo que falar dessa desigualdade em relação ao acesso à internet, né, que por sua vez não é igualitário, gerando dificuldades. E como podemos pensar essa questão do ensino à distância no momento e até que ponto devemos ou não nos preocupar com essa forma à distância daqui para frente. Bom, na mesa de hoje a gente conta com a presença do Thiago Vedova, professor da rede privada, trabalha na Escola Parque, Luana Correia, professora da rede pública e participa do programa PIBID da PUC-Rio, e Osmar Paulino, professor de Geografia da rede privada, inserido nas lutas da Baixada Fluminense, para nos fazer refletir aqui e pensar sobre um tema muito importante, que são os desafios da geografia e o EAD, a ensino à distância, em tempos de pandemia. Então, gostaria de apresentá-los a vocês. Eu vou dar a palavra agora para o Thiago Vedova, que vai iniciar aí a nossa reflexão. Tá bom, Thiago? Fica à vontade. Obrigado, Hugo. Boa tarde a todas e todos. É um prazer, uma honra receber esse convite para falar aqui para companheiros de geografia, companheiros de luta. É um prazer ainda maior conversar com futuros professores, muitos aqui, imagino que desejam e que serão futuros professores nessa escola do futuro, que a gente já nem sabe direito como será, mas, de alguma forma, essa pandemia nos trouxe aí algumas questões e reflexões que indicam um pouco como a gente deve ter essa escola no futuro e como que a gente também precisa olhar com carinho para essa escola do futuro, né? A gente estava conversando aqui, antes de entrar ao vivo, quem falaria primeiro. Eu até pedi para iniciar, fazer uma introdução, porque, diferente aqui dos meus companheiros, da Luana e do Osmar, eu dou aula de geografia esse ano em apenas uma única turma,
eu estou me dedicando mais à parte de orientação pedagógica e coordenação pedagógica. Eu sou orientador pedagógico da Escola Parque, do Ensino Fundamental 2 da Escola Parque, uma escola privada do Rio de Janeiro, e coordenador de Geografia da disciplina numa rede de escolas, que é o Colégio QI. Então, trabalhando muito num lugar um pouco diferente, que é esse lugar de coordenador, né? Estava até brincando aqui com o pessoal, algodão entre cristais nesse momento tão difícil, tanto para os alunos, quanto para as suas famílias, quanto, inclusive, para os professores. Então, acho que seria bem legal, depois de mim, a Luana e Osmar trazendo um pouco dessa linha de frente, que é a aula, né? Que é o lugar onde termina tudo, termina e começa tudo. E aí eu estava em casa quando eu recebi esse convite, pensando um pouco sobre esse tema, a geografia, os desafios da geografia e o ensino à distância, tanta coisa que a gente pode falar a partir disso. Eu comecei a pensar um pouco na minha experiência de coordenação, quando sentando e pensando na escola do futuro, no que fazer. A Escola Parque, em particular, é uma escola que assim, tem uma liberdade, tem um pensamento assim, muito vanguardista, pensando muito sempre no futuro, e a gente entrando com um projeto de ter algumas aulas já na própria grade curricular de dupla regência, e pensando que a gente teria que reduzir, para ter alguns projetos colaborativos, projetos de dupla regência, que a gente teria que reduzir algumas cargas exclusivas de algumas disciplinas, e na conversa aí com vários segmentos, invariavelmente aparecia, vamos reduzir a geografia. E aí eu olhava lá para cima, para o ensino médio, via química, 5 tempos, física, 5 tempos, matemática, 5 tempos. Esse ensino brasileiro que vai tentar ensinar, pelo menos, né, coisas tão complexas, conceitos tão complexos da física, da química, da matemática, que sabe-se lá, sem querer, evidentemente, menosprezar os meus colegas dessas áreas, mas que talvez nem tantas pessoas vão poder usar assim, nesse grande universo de pessoas que estudam, né, no Brasil. E pensando, por outro lado, quanto que o pensamento geográfico ele é fundamental, ele nos traz tanta coisa para tentar compreender esse mundo tão complexo, e quanto que as tecnologias geográficas elas são cada vez mais importantes nesse mundo atual. Eu fico pensando assim, um aluno, uma pessoa assistindo ao Jornal Nacional, né? A mídia talvez com maior acesso que se tem hoje para discutir questões do Brasil e do mundo a nível nacional. E aí vamos ver as pautas do Jornal Nacional: mudanças climáticas, conflitos geopolíticos, fluxos populacionais, a questão dos refugiados, o Brexit, catástrofes ambientais ou irresponsabilidades ambientais, como foram o caso de Mariana e Brumadinho, financiarização da economia, quando fala da Bolsa, devastação da Amazônia, questões e disputas políticas no nosso país tão múltiplo e diverso, a discussão desse mundo globalizado inteiro. Qual é a disciplina que efetivamente oferece instrumentos para que a gente possa entender e interpretar esses eventos, se não a geografia, né? Então, a gente escolheu uma disciplina, e eu penso sempre quando eu volto e olho para a minha graduação, e olho para a geografia assim, no lugar de uma faculdade que me deu quase que superpoderes, né, nesse pensamento, na capacidade do pensamento geográfico em encaixar, em analisar tantos assuntos assim, por a gente ter uma ciência que une ciências sociais e ciências naturais, né? Sempre existe uma geograficidade nos grandes eventos do mundo, nas grandes questões mundiais e nacionais e locais. E a pandemia, o Covid, ela não deixou de ser diferente. Eu fico pensando, né, o quanto que o combate à própria Covid tem utilizado a geografia e os sistemas de informação geográfica, né, organizando dados, tanto geográficos, estatísticos, quanto espaciais, pensando em como que a geografia pode ajudar a evitar a disseminação desse vírus, pensando em quanto que especula-se que dados demográficos e até climatológicos podem
atuar na previsão do impacto dessa pandemia no Brasil. As determinações territoriais, as formações socioespaciais e as desigualdades que essas formações e determinações territoriais trazem, né, as distinções regionais, campo-cidade, né, que a gente tem aí, a geografia nos ajuda a pensar e a atuar, efetivamente atuar dentro dessa pandemia. E aí eu penso quanto que agora que o isolamento geográfico nos impõe um retorno aos nossos territórios corporais e domésticos, né, como que a gente hoje está trabalhando um pouco na ideia do espaço mínimo, né, numa escala bem mínima, e essa quarentena impondo restrições a outras escalas geográficas que existem, o lugar, a região, o território, o espaço geográfico em geral. E aí a gente chega na educação. Essa educação, ensino à distância, como é o título da nossa mesa, do nosso tema. Hoje, segundo a Unesco, a gente tem mais de 1 bilhão de jovens e crianças que estão inseridos em alguma modalidade de ensino à distância. E dentro desse modelo de ensino à distância, muitas escolas e cursos oferecendo, enquanto conceito, modalidade de aprendizagem online, exclusivamente aulas expositivas por meio de videoconferência. E aí já chega uma questão que é essencial, e que até o próprio Hugo abriu a nossa mesa hoje, trazendo isso, que é o desafio da equidade, né? Como que os alunos mais carentes vão conseguir ter acesso a essas videoconferências e a essas escolas à distância, né? Porque quando eles tendo um acesso à internet ou algum meio de acessá-las, que espaço físico que eles têm para assistir aula, para se concentrar, para aprender alguma coisa. Pegando por um dado assim, eu fiquei chocado uma vez lendo uma reportagem que na cidade de Nova York, que foi um epicentro mundial, talvez a cidade, a nível local, né, a cidade mais atingida por essa pandemia, 1/3 das crianças de Nova York, que eram 320 mil crianças, não tinham acesso à internet, computador disponível para ensinar. E aí, né, como que a gente vai pensar no modelo de ensino à distância se nem todos têm conhecimento e suporte suficiente para usar esses aparatos digitais? Como criar um sistema online para todos sem pensar no aumento da desigualdade? O jornal O Globo, recentemente, quando discutindo o adiamento ou não do Enem, ele publicou uma pesquisa organizada pela Casa Fluminense que dizia que 42,4% dos candidatos ao Enem do Brasil, isso eram mais de 2 milhões de pessoas, não tinham acesso à internet. Esse número chegava a 67,6% no Maranhão. E aí vocês acham que pode piorar? Pode sim, porque quando a gente reduz esse universo para as pessoas que estão na escola pública, 89% dos candidatos brasileiros provenientes da escola pública não têm acesso à internet. E aí me traz uma outra questão que é muito importante, né? Dados de estudantes que estão afastados da sala de aula por esse tempo indeterminado, e isso é uma questão interessante, porque quando a gente entra nessa pandemia, a gente pensava que que seria uma coisa transitória, que em pouco tempo a gente estaria de volta. Eu, pelo menos aqui, não imaginava que a gente já estaria aí 2 meses, mais de 2 meses até, nessa modalidade de ensino. E quando eu projeto isso para frente agora, já vivendo no meio dessa pandemia, eu acho que a gente vai ficar mais do que esse tempo que a gente já ficou. E como é que a gente pode garantir, criar estratégias para fazer com que esses nossos alunos continuem aprendendo de forma saudável e viável durante essa crise? Dados da Associação Brasileira de Psicanálise e da Organização Mundial da Saúde apontam que entre 15% e 20% das crianças sofrem com algum tipo de depressão. E a gente agora está vivendo um momento em que essas crianças elas estão com dificuldade de estabelecer uma rotina, com saudade e com dificuldade de conviver com seus colegas, com essa impossibilidade de sair de casa, com as suas famílias sendo atingidas por essa crise de saúde pública, por algum
parente, às vezes, passando por pegando, né, o Covid e se contaminando com o Covid e, eventualmente, tendo impactos econômicos dessa crise, né? E até se a gente for pegar, o único dado que existe e que avaliou crianças que vêm da China diz que 22,6% dos estudantes chineses saíram dessa pandemia, voltaram para a escola presencial ou para um modelo de escola híbrida com sintomas de depressão. Então, é um número muito grande. Se a gente for indo para outros dados, por exemplo, a Johns Hopkins, que é hoje a universidade guru do controle de dados, da análise de dados da pandemia a nível mundial, ela fez uma pesquisa entre 2005 e 2014 que acompanhou cerca de 180 mil estudantes. E ela disse que nos Estados Unidos, de 2005 a 2014, a depressão em jovens e crianças aumentou 37%. Os dados brasileiros, para a gente chegar em dados brasileiros, do Ministério da Saúde, dizem que entre 2015 e 2018, o SUS teve um aumento de atendimento de 115% nesses 3 anos de casos de depressão. Então, acho que a primeira coisa importante dizer, e eu estou falando dos alunos, eu não estou nem falando dos professores, que é algo que a gente vai chegar à saúde mental desses professores, é importante que a gente olhe com muito carinho para esses jovens, né, tendo uma escuta ativa, porque criança e adolescente têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, e pensar um pouco em que modelo de escola que a gente quer criar, né? Primeiro, né, as pesquisas que existem, que falam de ciência de aprendizagem, diz que em todos os casos onde existia ensino à distância, os alunos virtuais eles tinham performance inferiores aos de escola presencial. Isso a gente está falando em alunos virtuais, entre aspas, que estavam num ambiente controlado, que não eram num ambiente pandêmico, com crises políticas, crises econômicas e crises de saúde pública. Eles dizem também que os estudantes que conseguem passar pela educação à distância, aqueles que vão ter mais êxito são aqueles que têm desempenho acadêmico melhor. Ou seja, quem mais se beneficia do ensino à distância são as pessoas que já têm mais facilidade de aprendizagem. Não são aquelas que têm necessidades especiais, né? Fora a dificuldade e a complexidade de você construir ambientes virtuais, que é sempre muito caro, demorado e complexo. Então, voltando para aquela questão das videoaulas, as videoaulas elas também devem ser um dos recursos usados pelos professores. Eu não quero demonizar as videoaulas em si, né? Aquelas aulas gravadas e expositivas. Mas a pesquisa educacional mostra que aulas que promovem investigação, construção coletiva, colaboração entre alunos vão trazer sempre resultados melhores e mais duradouros, né? Que a gente deve ter uma construção de conhecimento que deve ser feito pelos alunos a partir de múltiplas atividades propostas pelos professores, né? A gente de uma ciência que sempre trouxe a importância do trabalho de campo, por exemplo, né? De olhar o campo. E eu que dou aula numa escola de elite da cidade do Rio de Janeiro, oriento uma escola de elite da cidade do Rio de Janeiro e sou geógrafo por essência, dei aula nessa escola de geografia durante 16 anos, até virar orientador pedagógico. Eu digo que a gente deveria, por exemplo, ter muito mais trabalho de campo, e tem muito mais trabalho de campo do que muito mais do que a média das escolas do Rio de Janeiro. Então, como é que a gente vai pensar nessa educação de geografia, né, com todas essas restrições que a pandemia nos impõe? Pensar, e quando a gente pensa o quanto que o professor pode ajudar nessa tarefa, aí eu só penso no que os professores que eu coordeno fizeram como um ato de amor, porque os professores, de maneira exponencial, foram atrás de jogos, de visitas virtuais, de simulações, de atividades de ampliação cultural, de laboratórios remotos, me ensinaram e ensinaram aos seus colegas, aos seus pares, várias ferramentas distintas, né,
Loom, Padlet, ThingLink, PlayPost, Scribble, VoiceThreads, um monte de ferramenta incrível que eles foram descobrindo e compartilhando, trocando com seus colegas. E o quanto que é extremamente complexo e difícil para a saúde mental de todos nós dar aula no meio desse caos, com uma pressão para aprender tantas ferramentas digitais, quando muitos de nós somos educadores das antigas. Eu acho que dessa mesa aqui, eu sou o mais velho de todos, e eu coordeno professores muito mais velhos do que eu, professores com 50, 60 anos de idade, e que estão extremamente vivendo um momento extremamente sensível, pressionados, ansiosos, e que eu acho que até depois de 2 meses conseguiram se acomodar um pouco mais desse período, mas que sofreram muito. Grande parte do meu trabalho no mês de abril foi conseguir dar suporte emocional, mais até do que pedagógico, para esses professores, para que eles pudessem se equilibrar, para que eles pudessem acreditar no seu próprio trabalho e ensinar as suas matérias, sendo matemática, geografia, português, história e outras. Antes de passar a palavra para a Luana, vou passar agora. Eu acho até que falei demais, né? Falei que ia falar pouco, nem sei quanto tempo eu falei, mas eu só acho que assim, a geografia, mais do que nunca, ela dá uma oportunidade enorme de trazer ferramentas para que nossos alunos que estão vivendo esse mundo muito complexo, que eles consigam entender e compreender e assimilar um pouco isso tudo que a gente está vivendo e até usar a própria geografia para ter um pouco mais de equilíbrio emocional e poder passar por essa crise tão complexa quanto essa que a gente está vivendo. Então, vou passar agora a palavra para a Luana e depois a gente volta a comentar e eu ver as perguntas, tentar responder as perguntas que vão trazer para esse bate-papo. Vamos lá, Luana, é contigo. Tiago, antes de passar para a Luana, né, queria agradecer você, obrigado pela tua palavra, ainda mais por ter trago essas questões de depressão, né, que eu acho que é fundamental, né, essas questões emocionais que a gente passa, não só os alunos, mas como também os professores. Né, e antes de passar para ela, eu queria só lembrar, gente, que o certificado, né, para vocês colocarem o e-mail de vocês lá no link do Facebook, tá? Lá no comentário do Facebook. E as perguntas vocês podem botar ou aqui mesmo, né, ou lá no Facebook, fiquem à vontade, tá? E podem perguntar à vontade, podem começar soltando as perguntas aí, tá bom? Que a gente vai anotando aqui, depois a gente passa para eles. Fiquem à vontade. Então, Luana, é com você, tá bom? Beleza. Bom, galera, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da PUC, dos estudantes da PUC, né, de participar desse movimento tão interessante que é a Semana do Geógrafo, tá? E, assim, sobretudo, ter esse espaço para ouvir os professores que estão na linha de frente, né, desse momento tão novo, acho que para todo mundo, acho que ninguém aqui, independente da idade, já passou por uma situação parecida com essa, né? Então, eu gostaria de agradecer o convite da mesa. Eu sou professora de Geografia na rede municipal, na Prefeitura do Rio, tá? Sou professora há 40 horas. E também encarei o desafio esse ano de atuar na rede privada, né? Então, depois de 5 anos, eu estou retornando à rede privada e diante dos inúmeros desafios aí já apontados pelo Tiago, né? Atualmente eu atuo também como pesquisadora nos grupos NECPEG, tá? E o GTERG da PUC. Então, os nossos encontros atuais, a gente vem problematizando essa questão da educação à distância, né? Como está sendo chamada. E eu também atuo como mediadora no curso de licenciatura em Geografia pelo CEDERJ. Então, assim, tem algumas linhas de frente, né? Com relação aos meus frontes de atuação, né? Pensando o meu papel de professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro.
eu atuo em 2 escolas diferentes, né? Então, minha carga horária, né, é de 24 horas de interação com os estudantes, tá? Sendo 8 turmas, né? Turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, tá? Então, a média de alunos por turma que eu tenho aí são 40 alunos, podendo chegar aos 45. Então, vamos multiplicando, né? 8 por 40, que é o mínimo de alunos que eu tenho, tá? E o atendimento que eu faço é para os alunos de comunidade, né? Então, eu atendo os alunos que são estudantes da Rocinha e do Vidigal, tá? Então, assim, eu já tenho uma realidade bem singular quando comparado, né, ao que está se promovendo aí enquanto ensino à distância. Esses meus alunos, né, eu tive pouco tempo de contato com eles. A gente começou esse período de isolamento no dia 13 de março, se eu não me engano, né? E, então, assim, já estou indo para o 3º mês de afastamento. Sendo que, nesse primeiro momento, eu não tive como conhecer esses alunos, eu não tive contato desses alunos, muito menos a escola tendo contato deles. Por acaso, eu mediei as eleições de representantes de turma de algumas turmas que eu acompanho, e eu despertei para pegar o contato deles e pedir para que eles fizessem grupos de WhatsApp para a gente poder mediar, né, algumas informações durante o nosso ano letivo. E aí, quando veio o isolamento social, eu consegui ter contato com alguns alunos, né? Então, essa foi uma forma de tentar acalmá-los dentro dessa situação completamente nova. Até porque a mediação, a princípio, não foi com relação aos conteúdos, mas com questões relacionadas à merenda, né, aos cartões de alimentação e as inquietações deles de saber quando que eles vão retornar às escolas, de que forma vai ser esse retorno, como trabalhar, como que eles vão estudar, né? Então, assim, eles já têm uma percepção de que existe uma diferença muito grande entre estudantes de escola pública e estudantes de escolas privadas, tá? Até porque uma das unidades escolares que eu trabalho fica no Leblon. Então, assim, eles estão em contato com esses alunos indiretamente e eles sabem que para um está tendo aula, o processo está acontecendo, não da forma como a gente gostaria, mas ele está acontecendo, mas para a maioria não está acontecendo, né? E na rede privada, eu tenho uma carga horária mais reduzida, eu tenho 6 horas semanais, né? E 3 turmas, sendo que eu trabalho em diferentes segmentos. Eu atuo tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. E aí eu já tenho uma distorção com relação ao número de alunos que eu acompanho. Enquanto na rede pública eu tenho aproximadamente 40 alunos por sala, na rede privada eu tenho uma média de 20 alunos por sala. Então, assim, é um público reduzido, é um público classe média alta, elite, né? Mas eu também tenho estudantes que são bolsistas. Então, é uma escola que atua na linha de filantropia. Então, assim, eu já tenho uma diversidade dentro da escola, né, que vem atuando no ensino remoto, mas esse ensino ele não acontece da mesma forma para todo mundo. Então, assim, o Thiago trouxe o exemplo dele da Escola Parque, que é uma escola de elite, né, onde é possível o desenvolvimento de algumas atividades que são fundamentais para a geografia, como o trabalho de campo. No município, por exemplo, o trabalho de campo é praticamente impossível de acontecer, por questões burocráticas. Então, assim, são escolas que estão no meio de uma oferta muito grande, né, de possibilidades para o desenvolvimento de trabalho de campo. Eu tenho o Jardim Botânico, eu tenho o Planetário da Gávea, mas por questões burocráticas eu não consigo levar os meus estudantes, né? Não tem ônibus, muitos professores não se envolvem nesse processo, né, que, ao meu ver, é fundamental, tá? E com relação à escola privada, né, esses meus estudantes, que são os bolsistas, né,
muitas vezes eles não têm todos os recursos necessários, né? Internet de qualidade, computador, iPhone, celular, tablet, para poder acompanhar todo o material que tem chegado para eles. Então, assim, eu já estou dentro de uma outra realidade, né? E com relação, só para a gente poder pensar o que é educação à distância, ao meu ver, no momento que eu atuo no CEDERJ, eu vejo todo um processo que envolve esse fazer acontecer, né? Esse processo educativo, tá? Então, assim, eu tenho a grande parte dos estudantes que eu acompanho no CEDERJ são alunos que não tiveram condições de estudar, né, em tempo, numa universidade presencial, né, no ensino presencial. Então, eles buscam a licenciatura de Geografia para corrigir algumas lacunas nesse processo formativo. Então, essa intenção, né, de ensino superior. E eu atuo também, né, como vocês já sinalizaram, como supervisora do PIBID. Então, desde 2015, eu venho acompanhando aí os estudantes da PUC, que chegam nas minhas escolas e atuam assim, de forma espetacular nesse processo de mediação do conhecimento geográfico. Tá? Então, o meu primeiro ponto, né, de questionamento, né, como se dá o processo de ensinar e de aprender geografia em tempos de pandemia. Tá? Então, com a suspensão das aulas, né, qual foi a proposta do MEC, né, e do Conselho Nacional de Educação? Manter o calendário de 2020. Né? Então, o primeiro ponto foi esse, manter o calendário de 2020. Tá? E o processo, como é que se deu? A partir da transferência do processo pedagógico, né, para uma nova realidade, que foi a educação à distância. Né? Não colocando em questão todos os problemas que estão relacionados, né, à educação de fato de massa, né, à escola de massa. Como atender esses estudantes que muitas vezes não têm acesso, e o Thiago colocou todos os números para a gente entender, né, que esse modelo de educação que está sendo proposto não tem como acontecer na realidade. Né? Então, pensando nas escolas onde eu atuo, diferentes estratégias elas foram lançadas, né, para as escolas, e aí as escolas foram colocando para os professores. Então, tanto na escola privada quanto na escola pública, a gente tem hoje a plataforma do Microsoft Teams, né, que, no primeiro momento, para quem domina a técnica, é uma ferramenta super interessante. Tá? Tenho lá os canais, eu tenho as possibilidades de colocar o material, mas eu preciso de todo um suporte técnico para que isso aconteça. Eu preciso de uma internet de qualidade para que isso aconteça. Eu preciso de um e-mail para que isso aconteça. E, assim, hoje, no grupo de WhatsApp da escola, de alguns alunos, eu vi a dificuldade que eles estão tendo para acessar essa plataforma. Quem tem acesso, né? Quem consegue ter esse acesso. Então, assim, eles gravando vídeo, mandando mensagem, gravando áudio, olha, faz dessa forma, ajudando os colegas, porque existe uma preocupação muito grande por parte deles de manter o conhecimento. Tá? E, para além disso, foram criados os grupos de WhatsApp. Então, tanto na escola no Vidigal como no Leblon, e aí no Leblon, eu só consigo acessar esse grupo de WhatsApp dos grupos que eu tive contato. Então, eu tento fazer ali uma mediação, muito mais para tentar acalmá-los, tá? Ou tentar passar alguma atividade mais leve, né? Acho que essa é a nossa principal preocupação. E no Facebook a gente também tem um espaço que os professores estão sempre ali alimentando, né? O grupo da escola. Sendo que a gente está mandando atividade, a gente não tem um acompanhamento do que está sendo feito e como está sendo feito, porque são poucos os alunos que respondem. Então, assim, eu pensando em toda essa diferença, né, da escola pública e da escola privada, os poucos alunos que vêm para mim perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu paro e estou buscando ali ajudá-los. Mas, assim, sabendo que eu não estou lidando com o conteúdo, de fato, e sim com uma mediação de algum conhecimento que deve chegar para eles de alguma forma. Tá?
Não da forma desejável, mas é o que nós temos para hoje. Infelizmente, não dá para a gente ficar nesse debate, né? E eu coloquei um outro ponto, né, que é a questão com relação aos quais são os desafios e quais são as demandas do professor nesse contexto. Então, assim, o professor, no caso, eu tô trazendo para a minha realidade, para a realidade dos colegas que eu venho acompanhando, tá, nos grupos de WhatsApp, nas lives que a gente faz, e dentro do que está sendo discutido, que são profundas as desigualdades da educação brasileira, né? E elas vão se manifestar nas nossas práticas, tá? No movimento de fazer a sala de aula acontecer no espaço virtual. Então, assim, não é um processo tranquilo, não é um processo sadio, não é um processo fácil, tá? Então, a primeira questão que me vem é quem pode acessar uma aula online, né, diariamente? E quais são os recursos que esses estudantes eles dispõem para ter acesso a esse tipo de conhecimento? Então, ontem, por exemplo, eu sentei com a professora de matemática da minha escola do Leblon, que também é coordenadora, e a gente estava pensando no questionário para ver qual é o perfil dos nossos alunos, se de alguma forma eles podem ter acesso a algum tipo de informação e como que eles têm acesso a essa informação, até porque a gente não tem, às vezes, o contato desses estudantes. Então, através dos grupos, através do Facebook, a gente está tentando entender qual é o perfil desses nossos alunos, se eles têm acesso, como eles têm acesso, para tentar levantar alguma possibilidade, alguma estratégia para mediar esse momento. Então, o primeiro problema enfrentado pelos professores que estão na rede privada, estão na escola pública, é a questão do recorte de classes, né? E, assim, não dá para a gente colocar a escola privada no mesmo patamar. A gente sabe que existem escolas de bairro, eu estudei numa escola particular no ensino médio, que, assim, e o meu afilhado estuda, que não tem nenhum acompanhamento por parte dos professores. Então, assim, tem escolas e escolas. E dentro da escola privada existe uma diferença muito grande, porque eu tenho os alunos bolsistas. E aí, esses alunos bolsistas, será que eles estão inseridos no processo da mesma forma que a maioria dos estudantes? Tá? Então, as mesmas ferramentas que podem servir à inclusão digital, né, elas também são elementos de exclusão. E, querendo ou não, há condições de acesso, né, às políticas deveriam agir para minimizar essas diferenças e não para ampliar, né, esse descompasso que já existe. E aí, pensando quais são os impactos dessa pandemia no trabalho docente, no trabalho do professor. Então, o que a gente vê é uma sobrecarga de trabalho muito grande, tá? E aí o Thiago tocou num ponto do acompanhamento psicológico que esses professores estão tendo. Muitos não têm. E aí a gente vê uma sobrecarga de trabalho, porque de uma hora para outra o professor ele não só tem que pensar, né, nos saberes que envolvem o seu trabalho docente, então os saberes relacionados à teoria, aos conceitos geográficos, quais são os saberes metodológicos para que esse processo aconteça, quais são os aspectos socioemocionais que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, qual é a realidade dos nossos estudantes no momento que a gente não conhece eles, né? Então, toda uma sobrecarga de trabalho somado a uma divisão do trabalho doméstico, porque tem toda uma questão de gênero envolvido nesse processo. Então, assim, a minha realidade é uma, a realidade de outros professores que estão tendo que lidar com tudo isso é completamente diferente, né? É criança em casa, às vezes é o companheiro que também é professor. Então, aqui em casa a gente tem essa realidade. Os dois são professores, a gente tem uma casa confortável, mas a internet não funciona em todos os cômodos. Então, quando um precisa dar aula, o outro tem que sair. E aí fica sempre esse movimento. A gente tem uma ampliação do tempo que é dedicado à produção das aulas.
Então, assim, não é simplesmente planejar uma aula, é como a gente vai fazer com que esse conhecimento chegue ao aluno. Então, muitas vezes é produzir um slide, é gravar esse slide, é editar esse slide, é procurar um vídeo na internet que dialogue com a habilidade que foi elencada para aquele determinado conteúdo, sem contar as inúmeras reuniões que a gente participa, sem contar os inúmeros cursos de formação para que a gente domine a técnica. E será que todos os professores querem, de fato, dominar essa técnica? Eu fico me perguntando como é que vai ser professor presencial novamente? Aqui a gente está fazendo acontecer. E como é que vai ser quando a gente voltar, né? O assédio moral velado. Então, a gente trabalha para cumprir metas, para preencher tabela, para fazer relatório, né? E todo esse processo afasta a gente, aliena a gente do que, de fato, é fundamental, que é o processo de ensino de aprendizagem, tá? Então, assim, muitos colegas da rede pública, sobretudo, têm sofrido ameaça de corte de ponto por não estar presente nessas plataformas, são obrigados a fazer a frequência desses estudantes, né? E essa ameaça de corte de ponto está relacionada ao desconto na folha de pagamento. Então, assim, muitos professores já estão sofrendo descontos, né? No meu caso específico, eu trabalho numa escola que fica numa comunidade, então eu recebo difícil acesso, já soube desse corte do difícil acesso. Então, assim, uma coisa é pensar nesse corte em janeiro, que eu não estou indo para a escola. Outra coisa é pensar nesse corte agora, que eu não planejei. Então, são menos R$ 1.200 na minha folha, né? No meu planejamento financeiro. Redução das horas de trabalho, o não pagamento, com a justificativa do não pagamento das mensalidades por parte dos estudantes, né? A saúde física e mental desses professores, como que a gente está diante desses desafios todos e dos nossos desafios de vida, né, em conflito. A pressão que é exercida pelo Exército Nacional, pelo Exército de Reserva de professores que são qualificados. Então, principalmente na rede privada, a gente tem a prerrogativa de que, se a gente não faz, se a gente não cumpre tudo direitinho, tem outros tantos, né, que podem vir a ocupar o nosso cargo. Então, assim, a quarentena não é ociosidade. A gente não está em casa de férias, né? Sexta-feira eu vou entrar de férias em uma escola, eu não estou indo na praia, né? Eu estou em casa, e eu estou em casa trabalhando para uma outra rede. Então, assim, a gente não descansa. Como que esse processo ele afeta os estudantes e famílias? Então, assim, eu tenho acompanhado, tanto na rede privada quanto na rede pública, né, a preocupação dos pais com relação à dificuldade que os alunos têm de acessar a plataforma, de acompanhar e mediar os estudos. O processo ele é desgastante. Então, assim, a gente fala da escola do século XXI, mas o formato ainda é escola do século XIX, né? Professores debatendo décimos com relação às avaliações, as milhares de avaliações que estão sendo colocadas nesse processo. Então, assim, acho que a gente tem que repensar tudo, né? Todo o processo educativo. Então, a nossa militância, eu acho que, principalmente dos professores da escola pública, é com relação a uma educação para além da pandemia. Então, a gente tem que pensar que educação é um processo que se dá a partir da interação entre sujeitos, né? E que o uso da tecnologia ela tem que ser uma ferramenta de trabalho e não uma modalidade de ensino, né? Nós nos encontramos num momento excepcional, tá? Logo, a gente tem que refletir sobre esse processo de ensino-aprendizagem que está sendo imposto, uma vez que não há estrutura para garantir a aprendizagem com qualidade e igualdade de condições para todos. E educação é para todos. Se é para uma minoria, é exclusão. Considerando... Desculpa te cortar, posso só pedir para você dar uma encerrada, assim? Uma concluída? Sim. Tá, tudo bem, não tem problema, a gente dá continuidade. Desculpa te cortar, estava num raciocínio muito bom, né? Sem problemas, a gente se empolga. A gente dá continuidade aí quando for colocadas as questões, não tem problema.
Pô, acho muito legal que você trouxe nessa questão de não é só porque a gente está em casa que a gente tem, né, a facilidade das coisas, né? A gente tem a nossa vida também cotidiana e como conciliar isso, né, com a profissão, né? E aí gera, se a gente não está ali a tempo, as pessoas esquecem da vida que a gente tem dentro de casa e aí gera essas questões de corte de Sim, sim. sabe? Né? Legal, legal a sua fala, Luana, muito obrigado. Obrigada. Tem outras coisas também, né? Mas não vou me alongar muito aqui, não, senão eu tomo um esporro. Ô, Ismar, vou passar para você, tá bom? Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Vou passar para Tá você. ótimo. Tá certo. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite de vocês para estar aqui compondo essa mesa. Muito obrigado. E da fala dos meus companheiros e tal, comecei a pensar aqui em várias coisas. Se a última fala é bom, né? Tem essas vantagens. Que a educação, companheiros e companheiras, nada é do que um ato político, né? A gente não pode esquecer disso. E desde que o Brasil começou a abrir o processo educacional para as camadas mais pobres, né, a educação no Brasil passou a ser algo a mais formar um cidadão, de uma maneira geral, né, não mais formar um cidadão para a vida lá fora, ou seja, o cidadão consegue, muitas das vezes, tomar atitudes a partir do que ele aprendeu na sala de aula. Ele não consegue tomar decisões a partir daquilo que ele aprendeu na sala de aula. Porque a nossa educação, a educação no Brasil, para ser boa, me parece que precisa ser uma educação técnica, somente técnica, né? Ou seja, a ideia é preparar o sujeito para o mercado de trabalho. Isso, inclusive, está na regra, né? E não também formar o sujeito para que ele possa ser um cidadão que entenda dos seus direitos e principalmente dos seus deveres. Então, né, observando a minha vida como aluno, a vida toda de escola pública, estudante, inclusive, de universitário de universidade pública, eu percebo que houve um hiato, né? Pegando a minha vida como exemplo, houve um hiato entre a minha vida escolar e houve um hiato entre a minha acadêmica, até porque lá dentro eu via poucas pessoas que tiveram a mesma trajetória que a minha, que estudaram em colégios estaduais, por exemplo. Então, eu acho que não é que a pandemia está causando um problema na educação no Brasil. O problema talvez já exista há muitos anos, né? Não é que o aluno, antes da pandemia, ele aprendia mais do que agora. O aluno sempre teve uma certa dificuldade de aprendizagem, porque é difícil. E essa é a realidade da maioria dos alunos do Brasil. Entendemos, não nós da geografia, mas eu acho que as outras especialidades educacionais tendem muito, né, aqui no Sudeste, a imaginar que o Brasil se resume à região Sudeste, quando na verdade não. Então, entender como se dá o processo da educação pública nos ribeirinhos da Amazônia, por exemplo, é uma questão complexa, é uma questão de você descobrir um novo Brasil. Entender como funciona a educação de crianças que ocupam, né, fazendas no Mato Grosso do Sul, é uma outra forma de você perceber como é que é essa educação no Brasil profundo. Né? Eu estou falando uma escala nacional, uma escala do Estado, por exemplo, entender como é que se dá a educação. Eu falo porque eu já fiz estágio durante vários anos no PIBID, eu fui aluno do PIBID na Rocinha, por exemplo. Né? Entender como é que se dá a educação na Rocinha, a educação que se tem para o Leblon, é totalmente diferente, né? Mesmo em colégios. Eu já tive essa experiência de fazer estágio na época num colégio na Rocinha estadual e fazer um estágio num colégio estadual no Leblon Gávea ali. E são experiências totalmente diferentes. Então, acho que é importante nós termos em mente qual é o projeto, nós entendermos e, sobretudo, nós, professores, estarmos de frente na proposição de uma ideia nacional. Não. Qual é a ideia que nós temos? Né? É uma ideia freiriana, é uma ideia que o aluno saia da escola emancipado, que o aluno saia da escola entendendo, compreendendo qual é a sua relação, qual é a sua posição territorial, socioeconômica.
eu acho que a geografia, dentro disso, ela tem um papel fundamental, né? Tem um papel ímpar, né? Porque ela consegue, como disse o professor no início da sua fala, ela consegue, de fato, dar ao aluno uma noção sobre o que acontece, e mais do que isso, fazer relações. Eu acho que esse é o grande gargalo, às vezes, dentro de uma educação geográfica, né? É você apresentar conexões, voltar uma informação aqui e deixar o aluno... Não, é realmente fazer esse exercício com o aluno de conectar informações, dados dentro de um substrato espacial, territorial. E dentro disso, eu acho que o trabalho de campo na geografia é de suma importância. Mas como fazer trabalho de geografia num colégio particular, mas todavia um colégio de bairro? Uma mensalidade baixa mesmo, onde não tem grana para os alunos pagarem um ônibus aqui ou ali. A minha alternativa foi ser teimoso. Então, meu trabalho de campo com as minhas turmas no colégio que eu dou aula começou dentro do pátio da escola. Isso já foi uma revolução para a escola. Então, levei os alunos para o pátio da escola para dar aula de geografia, por exemplo, para dar aula de clima para eles. E nessa insistência eu consegui, com muito sacrifício, falar bem tradicional, trabalho de campo na quadra da escola. E isso para os alunos foi super interessante porque é onde eles moram. Então, compreender o mundo a partir da sua rua é incrível. Compreender as relações de capital financeiro a partir do comércio que existe na sua rua é interessantíssimo. Então, eu acho que a grande questão é a gente, voltando um pouco sobre a importância e o que nós temos feito com a educação no Brasil, é para ver que a educação, para ser a de qualidade, tirando as escolas federais, elas têm se tornado um pouco de uma educação comercializada, sabe? Isso é de maneira... porque você vê pessoas pagando muito dinheiro, ou seja, a educação ela é comercial no país, para quem está na área particular. E essa pessoa ela recebe uma série de informações ali que vai fazer com que ela tenha uma mão de obra muito mais qualificada do que aquela outra que estudou um colégio público. E vender a mão de obra dela, mas um preço muito maior. E o muito louco de pensar nisso é perceber que tem um recorte espacial disso. Existe um recorte espacial, não só não existe um recorte não só espacial, mas um recorte de raça, por exemplo, e de classe social, né? Então, aonde estão inseridos, por exemplo, dentro do município do Rio de Janeiro, tá? Onde estão inseridas, por exemplo, as megas escolas com educação, com ensino trilingüe, e elas estão inseridas dentro de um recorte espacial que é muito bem observado, né? Ao detrimento disso, você também tem ali um recorte racial. Então, eu fiz a minha regência, por exemplo, no CAP do FRJ, fica na Lagoa. É um colégio público. E nesse colégio, né, eu estou falando de educação porque eu acho que a educação passa por aí, né? Passa por aí. Nesse colégio você tinha turmas de 25, 30 alunos, onde você tinha uma criança negra que entrou por sorteio. Então, eu acho que esse pode desnudar para a gente qual é o papel da educação hoje dentro disso. Enquanto isso, quando eu estava na Lagoa, né, no CAP da FESP, quando eu ia para a Rocinha, para o CIEP, a grande população daquele colégio, né, o grande público daquele colégio era uma população majoritariamente negra. Quando eu perguntava no CAP do FRJ, uma turma de terceiro ano, quantos ali queriam fazer faculdade, todos eles levantavam as mãos. Quando eu perguntava qual o curso, eu me pasmava. A maioria é médico. Eu falei, então a gente está bem de médico, vai ter muito médico nesse país. Quando eu perguntava, fiz a mesma pergunta na Rocinha, no CIEP, ninguém levantou a mão. Uma turma de terceiro ano. Ou seja, são pessoas que vivem muito próximas. São redes diferentes, distintas, mas em territórios muito próximos, né? Ali Rocinha e a gente ali na Lagoa. Ou seja, é tudo Zona Sul, mas existe uma diferenciação do conteúdo, da perspectiva de vida. E isso talvez diz muito sobre que a mim é interessante estudar ou não. Qual a perspectiva de vida que eu tenho quanto um aluno negro ou pobre, ou negro e pobre, morador de favela ou da periferia, sobre a escola? Eu acho que essa é uma questão interessante. Como é a perspectiva, ou seja,
o que eu estou fazendo aqui, se não tão só passando um tempo aprendendo coisas que pouco eu vou aproveitar na vida lá fora, se não apenas para pegar um diploma que sou formado e me inserir no mercado de trabalho. Né? E aí me insiro no mercado de trabalho sem nenhuma consciência, sem entender de fato como é que se deu a formação desse país e quais são as consequências dele aqui agora, porque eu sou a consequência dele. Eu acho assim que a grande questão dentro da educação, eu acho que, e aí o professor Tiago disse algo muito interessante, que é a respeito do papel das outras disciplinas, quanto observar o mundo e compreender como que o mundo se dá, né? A geografia tem papel nesse aspecto fundamental, né? Mas a grande questão é, dentro da escola pública ou das escolas particulares de bairro, aquelas escolas pequenas, será que a gente tem conseguido, né, por questões... Existe um problema estrutural, um problema de equipamento, será que a gente tem conseguido passar isso para os alunos? Como é que tem sido isso, né? Eu me recordo que em 2013 houve ocupações das escolas públicas secundaristas, né? Não sei se quantos aqui lembram. E eu algumas escolas, cheguei a dar aula em escolas, naquela época eu ainda era aluno, foi 2013 ou 2014, foi 2014. Eu cheguei a visitar algumas escolas e uma das coisas que eu observava, e os alunos me contavam, era o desgosto que eles tinham de ir à escola da ocupação e o prazer que eles tinham de ir à escola para cuidar da escola, para ajudar a gerir a escola, e o quanto de material eles tinham descoberto nas escolas a partir do momento que eles começaram a ocupar. Então, eles descobriram que a escola tinha livros didáticos fechados, quase vencendo a vaga. Eles descobriram que a escola tinha TOR. Você vê que coisa doida. Então, assim, a escola, muitos deles eram um ambiente hostil, um território hostil, e a partir de então passou a ser um território mais agradável. Então, o pensamento que eu deixo aqui em perguntar qual é o tipo de educação que a gente tem pensado e qual é o tipo de educação que a gente tem discutido aqui nessa mesa, né? Porque eu acho que isso é interessante. Em relação à educação EAD, eu acho que ela é prejudicial, obviamente, porque se antes da educação EAD tinha um problema estrutural da educação, com ela, então, você piora. Ou seja, você pensar numa educação do XXI sem refletir sobre a educação do século XX, XIX, é uma coisa muito perigosa, né? No mínimo perigosa, que você tende a trazer consigo alguns vícios e normalizar eles, né? Como, na verdade, não deve ser normalizado. Então, eu acho que antes de pensar numa educação de forma EAD, que assim, eu realmente não tenho... Eu acho que se for implementar de forma eu acho que pode dar certo, eu acho que é legal, mas eu acho problemas estruturais que impedem, como, por exemplo, basicamente o que já foi falado aqui, né, que é o acesso à internet, acesso a equipamento, acesso a um local onde você possa acessar as aulas. Então, eu acho que... Mas, para além disso, é uma questão altamente estrutural da sociedade brasileira, que é, por exemplo, é possível uma criança que sai da sua casa e pisa no seu quintal com uma vala no seu quintal aprender alguma coisa presencialmente? Agora você pensa de forma em EAD, à distância. Então, existe problema. E eu estou falando isso porque ainda morre-se muito no Brasil de diarreia. Estou falando isso para a gente ter uma noção de que existem problemas que compõem o ambiente educacional, porque o aluno ele fica 8 horas na escola, mas ele fica o restante do dia, 6 horas na escola, o restante do dia na sua casa. Então, existem outros problemas muito mais estruturais que a pensa, por exemplo. A professora dá aula no Vidigal, dá aula na Rocinha. Por muitas vezes, como eu já passei, ela deve parar a sua aula, está tendo tiroteio, está tendo operação policial. Então, é possível a gente pensar numa educação a partir desses elementos que estão presentes na sociedade brasileira, né? Eu acho que nós temos que partir da desconstrução, né, da desconstrução social do que seja educação, para a gente encontrar ali, lá no fundo, da coisa e falar, poxa, a partir daqui pensar uma possível educação à distância, porque a presencial já está andando muito bem. Mas não é porque ela é ruim só, é porque existe todo um ambiente por trás que compõe o universo social que impede que os alunos aprendam melhor, né? Então, é isso.
Tá? Eu acho que eu não vou me alongar mais, vou deixar para as perguntas. Fico por aqui. Tá bom, Osmar, obrigado. Luana, deixa eu te pedir desculpas por ter te cortado. Relaxa, fica tranquilo. Então, Eu acho que, assim como os demais professores, a gente tem muitas demandas, muitos conflitos, né? E a gente acaba atravessando porque a gente está vivendo essa realidade de um outro lado. Então, assim, esse é um momento de desabafo também. tá bom, então, Osmar, obrigado, tá? Pela sua colaboração. Valeu? Eu vou ler as perguntas, então, tá bom? Vocês preferem que eu... Posso ler uma primeiro do Thiago, depois que ele respondeu do Luana? Pode ser assim? Tá bom para vocês? Tá ótimo. Tá legal, então. Thiago, o professor com EAD acumulou mais uma função tendo de lidar com uma parte técnica digital. Isso pode entrar no currículo de formação do professor após a pandemia? E o governo está preparado para oferecer suporte para o professor? Eu acho que, de certa forma, a gente falou um pouco das duas, deu algumas pistas da resposta para as duas perguntas, né? Primeiro, assim, eu tenho certeza que, e eu não vou falar disso com felicidade necessariamente, não. Eu acho que até que de alguma forma a pandemia ela traz alguns aspectos que podem ser vistos de maneira positiva para o futuro, né? Mas de forma geral eu diria que jamais uma educação à distância ela pode superar a escola presencial por N motivos, né? Mas sem dúvida nenhuma eu acho que mais do que nunca a formação com recursos tecnológicos ela vai ser cada vez mais necessária. Eu diria até que se a gente for olhar para a escola e comparar com outros ambientes profissionais, instituições, a escola é aquela que menos mudou, né, em relação à história. Né? Então, acho que, independente da pandemia, a utilização de recursos tecnológicos ela seria uma ferramenta necessária para a formação de um professor. Essa pandemia ela acelerou e intensificou o processo de aprendizagem dessas ferramentas e não necessariamente com uma capacitação, mesmo em escolas privadas, né? Os professores tiveram que se virar para aprender muita coisa, eles foram muito generosos com seus colegas, eles trabalharam de maneira colaborativa e eles fizeram isso nem sempre com a atenção e com o auxílio dos seus gestores das suas escolas. Se a gente for falar isso para a escola pública, acho que os colegas aqui eles podem falar muito melhor do que eu, porque eu não trabalho numa escola pública, eu não estou vivenciando essa realidade. Com certeza, a gente tem aí uma defasagem ainda maior de capacitação e uma defasagem até técnica, né? O que o Osmar falou, a Luana falou, os dois falaram muito bem. Como que a gente vai falar de capacitação do professor com ferramentas tecnológicas se a gente não garante o mínimo para os alunos para poderem ter aulas que ofereçam recursos tecnológicos, né? 90% dos alunos sem acesso à internet na escola pública, adequado à internet no Brasil, quando a gente fala nível de Brasil, a dificuldade ela é muito grande. Agora, falando nas universidades, né? Eu estou longe da universidade há algum tempo. Eu saí da universidade em 2004. Isso já tem um tempo. Eu não sei se vocês aí na PUC, na graduação, se vocês têm na licenciatura alguma disciplina que é ferramentas tecnológicas para a educação. Aonde que esse professor está aprendendo? Eu, sem saber, imagino que não tenha. Tá? Eu não tive em 2004. Né? A gente era outro mundo? Era outro mundo. A gente estava entrando na internet banda larga 2.0. Né? Agora, imagino que agora ainda não tenha. Então, é complexo. Eu acho que a gente tem algumas escolas privilegiadas com alunos que
que pela mensalidade, pelo alto custo da mensalidade, pela capacidade de orçamento que essa escola tem, e mesmo assim, mesmo com orçamento, muitas escolas não se preocupam investindo em capacitar e formar esses professores. Agora, recentemente, inclusive, eu, enquanto coordenador, recebi cartas de professores, né, da equipe de professores. A gente tem um grupo que troca muita coisa. Recentemente, um professor fez uma crônica, um professor que tem quase 60 anos, e ele disse: não se enganem aqueles que, para além de um monte de qualidade que se tinha, que a gente pensava num bom professor há algum tempo atrás, talvez algumas dessas boas características hoje sejam menos importantes para o professor do futuro, para aquele que for ingressar no mercado de trabalho, a sua aptidão, a sua fluência digital e o domínio dele de algumas ferramentas. Então, a resposta é que sim, a gente vai precisar se capacitar. Agora, a segunda resposta é não. A grande maioria das escolas, especialmente as escolas públicas, não oferecem processos formativos para capacitar esse professor para esse novo mundo. E isso vai criar um abismo muito grande. Hoje eu tenho certeza que, até mesmo por uma questão geracional, os meus professores mais jovens, eles tiveram mais ferramenta para poder lidar com esse desafio. Professores mais velhos, não. E isso trouxe já uma discrepância aí. Então, a gente vai viver muitos problemas aí que envolvem essa crise educacional, essa educação que é cada vez mais mercantilizada, essa educação pública que é cada vez mais abandonada e negligenciada, e esses são desafios que a gente vai ter que lidar numa escola do futuro, né? Já sua resposta, tá? Todos me escutam? Estão vendo? Sim. Sim, sim. Obrigado pela resposta, tá, Thiago? Vou fazer uma pergunta agora para a Luana. Sem esquecer os limites técnicos de acesso, Luana, a internet que compromete o acesso de grande parte dos estudantes e que é dever do governo oferecer tais condições. Então, sem esquecer os limites técnicos de acesso, a internet que compromete o acesso da grande parte dos estudantes e que é dever do governo oferecer tais condições. Mas, deixando esse aspecto um pouco de lado, pergunta, até que ponto não desenvolver uma alternativa de acesso à educação para os alunos da escola pública em um momento de pandemia pode também representar um fracasso da educação pública em comparação com a privada? Eu acho, assim, algumas questões já foram colocadas aqui, né? Se eles querem uma educação de qualidade, né, e uma educação para todos, essas crianças elas precisam ter acesso à informação de qualidade. E a gente sabe que informação, conhecimento é mercadoria, né? Quem pode comprar? Quem tem acesso à internet. A gente está acompanhando isso de perto. Se, por exemplo, eu quero ler uma reportagem na Folha, eu quero ler uma reportagem no Jornal o Globo, eu preciso ser assinante, eu preciso comprar essa informação. A mesma coisa acontece com os nossos estudantes. Será que eles têm um pacote de internet que eles possam ter acesso a todo esse conhecimento que está sendo colocado pelos professores? Será que eles têm os recursos para isso? Então, assim, se o MEC ele usa essa prerrogativa de manutenção do calendário letivo, esses alunos minimamente deveriam ter um Wi-Fi liberado, como o nosso prefeito ele colocou na minha escola 2 anos atrás, quando ele fez uma visita, né, falando da reforma, que a escola passaria por um processo de reforma, e assim, a fala dele foi: vocês terão Wi-Fi liberado. A gente não tem condições na escola de fazer um planejamento de aula, muito menos dos nossos alunos terem acesso à informação naquele espaço escolar. Então, assim, como hoje o Mara apontou, tem muito problema. E, assim, a gente só está vendo a ponta do iceberg agora, né? Eu não posso pensar em tecnologia de informação se eu tenho uma escola onde eu não consigo
um slide, onde eu não tenho o professor com o computador para minimamente ter acesso à internet. As coisas não funcionam como a gente gostaria. A gente chega com a novidade, a gente chega com a inovação, a gente busca mediar os diferentes conhecimentos, né, que a gente traz na escola, e muitas vezes esse processo não acontece. Então, por exemplo, eu tenho o pessoal do PIBID, que eu recebo lá da PUC, e eles chegam com as novidades, eles chegam com a boa vontade de fazer acontecer, eles chegam com a inovação, mas quando eles chegam na escola, eles veem que o problema é muito maior, que eles não conseguem ter acesso a recursos que são necessários para o processo acontecer. Então, assim, eu não vejo hoje, né, uma forma desse processo acontecer de fato para os estudantes das escolas de massa. Tá bom, Luana, obrigado. Osmar, eu tenho duas perguntinhas. Eu vou fazer uma primeira aqui por ordem de... Se der tempo, faça outra, tá? Desde sua campanha política, o atual governo defendia a EAD, inclusive desde o ensino fundamental. Na mesma linha, a ministra Damaris defende a educação domiciliar, alegando que esta é mais produtiva que a educação nas escolas. Com a pandemia, a EAD tem sido largamente aplicada nas instituições, sem que tenha havido um planejamento. Diante do exposto, há risco de o capital privado se aproveitar de um evento sucesso da EAD e passar a implementá-la? Em que medida isso pode precarizar o ensino e a remuneração dos professores? Tá, vamos lá. Foi falado aqui sobre capital privado e educação, né? A pergunta tem esses dois conceitos. Eu acho que a educação ela já se tornou, isso aqui acho que é ponto pacífico, que acho que os três, né, estão na mesa já falaram, que é de fato um produto, é uma mercadoria, e como mercadoria, ela tende a estar nas mãos de quem tem mais capital. Isso é natural, isso é óbvio, né? E como fica, então, quem não tem capital? Ele cai, geralmente, dentro da alegoria da meritocracia. Então, se eu tenho hoje, por exemplo, uma grande massa de reservas criada por uma educação, né, consegue, inclusive, uma grande reserva de trabalhadores, né, que passaram pela escola, seja pública ou seja privada, que não conseguem nem reagir a essa situação, a essa posição deles de massa de reserva, essa galera é tida como pessoas que não têm méritos. Ou seja, elas não tiveram mérito suficiente para alcançar uma educação de qualidade. Então, elas são entendidas como pessoas que não chegaram aonde, dentro de uma educação como a gente vive, não chegaram no local adequado, um local onde se espera que todo cidadão chegue, um modelo de vida norte-americano, digamos assim, porque ela não teve méritos para. Eu acho que a grande questão sim, de fato, respondendo a pergunta, de fato, o capital financeiro e econômico ele tende a se apropriar desse momento para abraçar essa educação EAD, apesar de ela já existir há algum tempo. Mas repetindo aqui, tá? Só para dar um ênfase aqui, eu acho que o que a gente precisa compreender, né, a sociedade brasileira, é que a educação ela é um ato político, ela é um exercício de política para alguém. Criar conhecimento junto com outra pessoa é um exercício político. E a quem interessa que essa educação seja de má qualidade? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Porque eu temo muito, porque é o que eu vejo na televisão comerciais, né? Cursos de pós-graduação, graduação, EAD, e aí parafraseando um pouco aqui Milton Santos, né? Quando ele fala globalização como fábula, como se fosse uma educação como fábula, um mundo perfeito, né? Quando na verdade não é. Pelo contrário, né? É um mundo perverso, digamos assim, como ele diz sobre a globalização como perversidade. Eu acho que é possível e é necessário e é urgente
A gente pensar, e aí parafraseando novamente o Milton Santos, quando ele fala de globalização como uma possível, né, uma outra globalização. A gente tem outra educação, uma outra forma de fazer educação. Eu acho que é possível. Só que isso não é possível, né? Isso não será possível se não tiver aqui a gente, os professores, na frente, discutindo isso. Porque como que um economista vai discutir? Ele não dá aula, ele não está no lugar, por exemplo, que a Luana se coloca, que o Tiago se coloca, que eu me coloco, que vocês, né, que estão na PUC aí estudando, vão se colocar mais à frente. Então, acho que é necessário que a gente cobre, por exemplo, nas eleições, como você falou, a perguntação, nas eleições, assunto educação seja o assunto principal dos debates, não secundário. Porque o assunto principal sempre fica na economia e segurança. A gente não consegue ter uma discussão ampla e sincera sobre a educação no estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que é importante a gente fazer isso. Então, essa é a resposta aí. Tá bom. Obrigado, Carlos Matos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para todos. Gostaria de saber o que vocês tiram de positivo, né, dessa experiência do EAD, forçado pela Covid. E quando o isolamento social acabar, vocês acham que o ensino na escola que você trabalha, né, será exatamente como era antes, em termos de metodologia de aula? Primeiro, só para complementar a fala do Osmar, a falta de investimento na educação não é somente um problema, né? Ele é um projeto aqui na sociedade brasileira, né? É um projeto mesmo da elite, do mercado, e isso é um grande problema, e por isso vai ser muito difícil, porque enquanto projeto ele foi bem feito, né? De destruição, né? Isso é uma questão muito complexa. Bom, eu acho que eu acho que os professores eles passaram acho que a gente tem 2 meses já disso, né? Eu acho que os professores conseguiram um momento de superação muito grande e passado assim o primeiro susto, eu acho que os professores depois de uma crise que afetou a saúde mental de todos de maneira tão intensa, eles saem mais fortalecidos e crentes da sua capacidade de ensinar, né, depois desse processo, né, e de olhar para esse futuro de educação, de olhar para do seu próprio emprego, da sua capacidade de atuação mais fortalecido para esse futuro. Eu acho que todo mundo aqui vai conseguir, eu acho que ganhou uma confiança e um fortalecimento muito grande. Nas redes de professor que eu atuo, com certeza a capacidade de diálogo que essa equipe traz e colaboração que esse grupo de professores passou a ter, eu acho que eles tiveram um engajamento, uma aderência tão grande de se superar nesse momento, em que eles trocaram e que eles colaboraram de uma maneira muito, muito bonita. E às vezes a gente sabe que o professor tem esse problema de ser horista e muitas vezes tem que ter vários empregos. Então, os momentos de diálogo eles foram sempre muito curtos, ali nos corredores, na sala dos professores, muito rápido, muito corrido, sem muito tempo para poder trocar e planejar. Eu acho que essa pandemia ela forçou um pouco mais um pouco essa colaboração e promoveu isso. Eu acho que é positivo. Eu acho que assim a quantidade de informação que foi trocada, experiências que foram trocadas, pelo menos nas redes que eu circulo, foram muito maiores do que eram antes. Eu acho que não é para todos, mas eu acho que experiências de aprendizagem mais horizontal e mais colaborativas apareceram, e isso eu acho que vai ser também um ganho, vai ser uma coisa importante. E no caso dos alunos, eu acho que valorizar a valorização da escola e dos seus professores, né? Eu vou chegar aí. Muitas vezes tem aquele discurso de poxa, a escola, ai que saco, aula, que bom, não vai ter, o professor faltou, então não temos a escola, vamos ter o feriado que vai chegar. E agora eu acho que esses alunos estão saindo também desse momento
valorizando mais o nosso trabalho, valorizando mais a escola enquanto espaço, sentindo falta mesmo e dando muita importância, valorizando muito a gente enquanto profissional e a escola enquanto espaço fundamental para a formação deles e para a formação da própria sociedade. Eu vejo um pouco assim, um pouco por aí, que eu consigo ver agora, ainda no meio da crise, né? Eu tenho um ponto a colocar, né? Porque, assim, eu acho que não dá para a gente manter, né, esse olhar romantizado para o trabalho do professor, né? O professor, ele faz um trabalho complexo. E a gente tem que pensar nesse trabalho complexo em todos os campos, né? O campo de formação e o campo de atuação. Então, assim, não dá para desconsiderar que existe todo um processo que envolve esse ensino à distância. E não dá para a gente descartar que existem muitas contradições que envolvem esse processo, né? Além disso, pensar numa escola privada, como é a sua realidade, Thiago, quando você coloca que os professores mais novos têm mais facilidade em mediar o conteúdo nesse momento, né? Com quais professores que essas escolas vão ficar? Com o professor que desenvolveu um bom desempenho ou com o professor antigo que teve mais dificuldade? Porque, sim, a gente já está lendo, já está acompanhando que vai ser esse momento de isolamento social por um bom tempo. Então, assim, a gente não sabe quando a gente vai voltar, mas quando a gente voltar, será que a gente vai retomar essa situação? E quando a gente retomar essa situação atual, quem serão os professores que vão continuar na rede? Então, assim, cabe essa reflexão. Mas eu concordo com você, Luana, mas o Hugo pediu para a gente tentar fazer uma análise do que pode ser positivo dessa pandemia, né? Tirar o que a gente consegue tirar dessa dificuldade, alguma coisa positiva. Na verdade, a ideia não é você acha que ela foi positiva. Eu fui tentar aqui extrair o que disso tudo a gente pode tirar de algum aprendizado, né? Porque não criticando isso de maneira positiva. E também não pensando na construção, que é o que os empresários querem muito, na construção de uma escola híbrida, né? De uma escola cada vez mais dialogando com ambientes virtuais de aprendizagem. Pensando e não olhando para a volta de uma educação à distância ou para uma volta de uma educação híbrida. Mas o que essa escola presencial vai tirar de positivo dessa experiência extremamente traumática e complexa, né? Eu acho Nesse que lugar assim que eu falei. Que é o eu acho que assim, esse ponto que você coloca de valorização do professor, né, e da valorização da escola como espaço de troca, né, de socialização, ele é fundamental. E toda essa bandeira a gente já levanta há um bom tempo, né? A questão é, será que vai se manter esse discurso? E até quando vai se manter esse discurso? Então, eu acho que esse é o nome de filme que eu vou falar aqui agora. Mas nada pode ser mais como antes, né? Nada pode ser como antes, porque não estava bom antes, não estava legal. Então, eu acho que a gente falar que as coisas voltarão a ser como antes, a gente queria falar que as coisas vão a ser ruins. Se está muito ruim, antes era ruim, digamos assim. Eu acho que um ponto positivo, se há nessa pandemia para a educação, é fazer a gente observar que nada pode ser como antes. Porque, assim, vocês têm para vocês. Eu moro em Bariê, que é um distrito de Duque de Caxias. É o terceiro distrito de Duque de Caxias. É um distrito que possui 9 bairros e mais de 150 mil habitantes. Desde que começou a quarentena, eu tenho feito um trabalho às pessoas de distribuir as básicas para as pessoas. Ou seja, eu preciso mediar a formação dos alunos mesmo de forma remota. Eu preciso, logicamente, me encher de informação, estar estudando, né? E eu preciso agora alimentar famílias que possivelmente têm filhos que estudam comigo. Isso é muito maluco.
Quer dizer, quando eu falo que o processo educacional é um processo complexo, nisso eu estou falando. Porque é possível a gente fazer um esforço e imaginar a educação além dos grandes centros e imaginar que existem processos educativos que não começam propriamente na escola, mas, por exemplo, na falta de café da manhã do aluno, né? Então, eu acho que se há alguma coisa que a gente pode tirar de proveito para a educação desse momento aqui, é pensar que as coisas não podem continuar sendo assim. Né? A insegurança alimentar, por exemplo, ou a insegurança sanitária, as diversas inseguranças que persistem na maioria esmagadora da população brasileira, elas não podem continuar porque ela afeta a educação. Eu acho que esse é o ponto. Né? Eu acho que para a gente pensar modelos de ensino bacana, melhores, processos de ensino melhores, eu acho que é possível pensar o seguinte: o que afeta a educação no Brasil? Essas coisas estão afetando. E essas coisas têm que ser sanadas de uma vez por todas. A grande questão aqui é pensar se é coerente para o governo ou para os governos, né, tanto que passaram, tanto que vão vir, sanar esses problemas. Porque senão a gente fica enxugando, a sensação que se tem, nós ficamos enxugando gelo. Eu vou para a sala de aula, preparo uma aula incrível, eu compro o meu slide, eu compro o meu projetor, eu leio o computador, preparo uma aula incrível para os alunos. E chego lá, eu tenho 45 alunos numa sala de aula, que já é muito inviável. Aí compro também, obviamente, a minha tomada, a minha extensão, porque a escola não tem extensão. Eu chego lá, projeto tudo, e eu penso que estou dando uma aula incrível. E aí, sei lá, de 40, 15, que é de cabeça baixa, dormindo porque eu apaguei a luz, né? Aí você fica brabo, vai discutir com o aluno, vai dar bronca no aluno, o aluno está com fome, pô. O aluno passou, antes de vir para a escola, por uma operação policial. Ele foi abordado de forma grotesca, errada. Então, assim, eu acho que é super interessante a gente tomar, como professores, a dianteira dessa discussão. Não é só apenas... Aí, mais uma coisa para a gente discutir, né? A gente tem muita coisa para fazer, de fato. E tem mais uma coisa que deveria estar resolvido para a gente só apenas trabalhar. A gente precisa de pensar nisso. Não é só o que eu posso fazer de criar, porque isso a gente faz bem, a gente faz muito bem isso, criar processos educacionais, mas é o que atrapalha o que eu estou fazendo. Isso precisa acabar, uma vez por todas. A gente tem que acabar com esses processos que interrompem as aulas e o processo educacional. Então, assim, quando eu falei sobre essa questão da alimentação aqui, é só verificar que assim, o papel do professor aqui hoje não é apenas dar aula, mas é comida para a mesa do camarada, do aluno, da aluna. Então, é bem complicado. Assim. Eu acho que isso merece uma discussão mais aprofundada e com mais tempo e para longo prazo, porque é muito sério. Mas, Osmar, você acredita que uma consequência desse momento vai ser uma percepção generalizada desse problema pela sociedade e pelos governos? Porque, assim, exatamente, olhando para o cerne da pergunta, o que a gente traz de positivo para a educação ou para a escola do amanhã. Eu concordo com tudo que você falou, mas eu não vejo na educação, eu não vejo na sociedade brasileira, nos políticos brasileiros, uma mudança de mentalidade nesse sentido. Eu até acho, eu estou sendo muito otimista aqui também, eu até acho que essa pandemia, por uma questão da disputa pelo leito da UTI, pela importância que o SUS tem nesse processo, que a saúde até pode ter algum investimento e algumas consequências positivas. Mas, assim, sinceramente, eu não vejo uma consequência imediata do fim dessa pandemia, um olhar mais generoso para a educação brasileira, um olhar mais crítico para a educação brasileira. Falo isso assim com sinceridade e com muita tristeza também. Mas não é uma impressão que eu vejo um movimento muito grande nesse sentido. Até o básico, que agora... adiar uma prova, né, um exame nacional, o adiamento do Enem, que seria uma coisa muito simples, né? Se a gente tivesse com uma mentalidade positiva para isso, vamos olhar para o exame nacional de admissão para a universidade pública, a gente tem os governantes que não são interessados nem nesse adiamento, que dirá pensar um pouco mais aí
nessas questões tão importantes e profundas que você traz, que é a merenda, que é a internet, Wi-Fi, como disse a Luana, Wi-Fi aberto e gratuito, que são coisas até tão básicas, né? Tão simples, tão fáceis, Tiago, assim, agora você... mais fáceis de serem resolvidos. Desculpa. Agora você tocou num assunto, por exemplo, que para mim é um motivo de grande angústia. Isso é a coisa que, desde a quarentena, que mais me angustia. É justamente olhar, não dos governantes, que deles eu não espero realmente, né, tal proeza, né? Mas da sociedade. É olhar para perceber que o fato deles não ter essa conscientização vem de uma má educação. Olha, as coisas são cíclicas. Ou seja, eles não conseguem realmente ter uma formação crítica na escola, logo, não conseguem ter um pensamento crítico sobre a situação. Ou seja, quem sou eu dentro dessa sociedade que eu vivo? Eles não conseguem fazer essa análise realmente. E é isso que é, de fato, agoniante como professor. É perceber que a pessoa, ela, por exemplo, a percepção que ela tem é a percepção que passam para ela que isso é apenas uma vizinha, por exemplo. É a percepção que passam para ela que não existe a negação de um vírus que já matou milhões de pessoas no mundo, sabe? Que já matou ontem, hoje eu não vi ainda, mas que matou ontem mais de 25 mil pessoas. Essa negação, cara, assim, eu acho que é o reflexo, de fato, de uma falta de capacidade de analítica da sociedade em que a pessoa vive, sabe? Isso é muito agoniante. Eu não espero, eu não espero que a escola hoje faça isso, porque eu acho que a escola, ela nada mais é do que um aparelho do Estado, né? Ela vai cumprir ali o pensamento estatal, né, vigente em sua época, assim como o hospital, assim como a polícia, assim como, enfim, é assim que eu imagino. Agora, enfim, eu acho que é importante lutar, acho muito importante lutar, nós, professores, lutarmos para que esse aparelho que é a escola, ele mude, e para mudar, ele precisa mudar lá em cima, né, para quem coordena ele, que são o governador do estado, são os prefeitos. Agora, eu acho que existe outros movimentos dos quais, por exemplo, eu sou fruto, né? Por exemplo, eu sou fruto de um movimento de pré-vestibular comunitário. Eu vim de lá. E eu posso dizer para você que toda a minha formação política veio de lá. Só pelo fato de estar em um ambiente que era comunitário, que as pessoas que iam dar aula gratuitamente, voluntariamente. Então, eu acho que existem outros movimentos, logicamente que isso acho que ultrapassa, né? Isso atravessa a nossa vida como professores, porque é fácil montar um pré-vestibular comunitário, mas não é assim, né? Eu sei que existe toda uma demanda de tempo, enfim, de organização. Mas eu acho que eu tenho visto surgir, e aí eu digo para você, eu nunca antes vi, por mais que tenha toda a alienação possível, e existe muita, tá? Aqui no meu distrito, nunca vi um ambiente tão propício para o surgimento de coletivo que pense em política pública no distrito, que pense em educação popular no distrito. Isso que seria incrível. Obviamente que não é nem 1% da população do distrito, mas eu acho que essas pessoas que estão observando, estão conseguindo observar isso, a atitude é essa, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que é justamente essa atitude, imagina, eu estou falando que nem 1%, né, está fazendo isso, imagina 50% dessa população, mesma coisa, vamos fazer alguma coisa. Então, eu acho que é isso, foi o que você falou, né, que é a frase do Darcy Ribeiro, é o projeto dando certo. Os projetos estão dando certo, que antes não dá certo, né? E eu acho, Osmar, no momento que a gente está em contato, né, ainda de alguma forma, e aí a internet está possibilitando esse contato de alguma forma com parte dos nossos estudantes, né? Saber que eles estão vivendo uma situação tão complicada em suas casas, junto com as suas famílias, porque, assim, o isolamento ele é seletivo. Total. Não são todos os nossos alunos que estão em casa, né, esperando esse processo acontecer. Essas famílias estão trabalhando. Então, assim, o isolamento ele vem nesse sentido de manter o pessoal em casa, né, para o vírus não se propagar. Mas, no momento que os pais dos nossos alunos estão saindo para o trabalho,
E pensar na quantidade de alunos que a gente recebe na nossa escola, como resolver esse problema? Como resolver isso? Tem casas aqui, por exemplo, eu já entrei em casas em que você tinha um cômodo e nesse cômodo morava 12 pessoas. A maioria em idade de escolar. Como que 12, digamos que 10, 8 crianças vão estudar no mesmo local de um cômodo, sabe assim? E aí é por isso que eu digo que é importante para a gente, né, pensar nesses recortes de gênero, de raça, porque isso fica escancarado nesse momento, né? Qual é o recorte racial dessas pessoas? Qual é o recorte de gênero das pessoas, por exemplo, que vêm buscar cesta básica? Nós distribuímos mais de 2.500 cesta básica desde a quarentena. Então, assim, fica evidente pelas fotos que a gente tira que a maioria são mulheres negras. Então, existe um recorte aí, eu estou falando, logicamente, né, o Brasil é um país que tem um histórico de colonização, de escravidão. Então, a grande questão é pensar qual é a população, o recorte da população que está sendo matada nesse momento, para que a gente não caia, não digo da gente, mas eu digo muita gente que em 2018 fizeram besteirinhas, para a gente não caia no conto, na fábula de que existe uma dívida, que não existe uma necessidade de reparação histórica para vários povos, não só negros, mas como índios, por exemplo. Enfim, eu acho que cabe uma reflexão realmente mais complexa, mais aprofundada, né, disso tudo. Hugo? Bom, não, eu fiquei assim, vendo vocês conversarem, tava bom demais. Eu tava só esperando isso aqui. Vocês arrasaram. Deixa eu falar, eu vou dividir agora em 2 blocos aqui de perguntas, né? São os 2 últimos. Tem um professor do Piauí, professor de geografia lá do Piauí, né? Que bom que tem galera de outros lugares. Né? Ele diz que muitas tecnologias estão ajudando ele no ensino de aprendizagem, né? Mas ele queria saber de vocês, né? Quais as principais tecnologias de formação ou metodologias que vocês podem recomendar para o ensino atual, né, nesse momento. E a outra, diante dessa falta de estrutura da educação formal, né, de outros espaços de educação, como os movimentos sociais ou a ação das ONGs. Eu não entendi a segunda pergunta. Repete, por eu favor. também. Então, o que vocês acham disso, né? Diante dessa falta de estrutura da educação formal, de outros espaços de educação, como os movimentos sociais ou a ação das ONGs? Eu acho como o Osmar colocou isso para essa segunda pergunta, né? Ele coloca a questão dos pré-vestibulares comunitários, né? Existe o movimento dessa criança aí para esses espaços. Então, por exemplo, se você pensa numa ONG que vai atuar nesse processo de mediação do conhecimento, essa mediação ela exige um ir a um determinado espaço, que a gente não está podendo ter agora. Então, assim, não tem como a ONG atuar nesse sentido, eu penso, com relação ao espaço físico necessário. Vocês querem falar? Tiago? Então, Tiago, vai, Tiago. Não, assim, primeira pergunta dele sobre metodologia, recursos, assim, a gente estava aí conversando e aí tivemos exemplos dos mais diversos, uma escola de elite, uma outra escola privada que a Luana trabalha, uma escola pública no Leblon, uma escola em Caxias, e aí a gente viu o quanto que as realidades elas são diversas. É muito difícil da gente falar de uma metodologia, de um recurso, de maneira genérica, porque eu acho que cada realidade vai impor uma necessidade. Assim, talvez uma proposta de atividade entrega pelo WhatsApp vai ser útil para uma realidade de pessoas que têm a única ferramenta que ele tem acesso de um banco de dados ali é um Zap liberado e que ele vai receber uma proposta por ali. Né? Então, acho que é muito difícil a gente falar em metodologias em processos. Mas, no início da minha fala, o que eu falei, que eu acho que a gente está no momento, sem a interação e sem ali esse acompanhamento, da gente tentar trazer um pouco mais de processos ativos, mais descentralizados, né? Uma sala de aula mais invertida,
que a gente aposte em roteiros didáticos que vão trazer reflexões e perguntas para que esses alunos tentem construir minimamente esse conhecimento. Porque a gente está num momento em que o acesso à internet, o tempo que cada um tem, a pessoa trabalha, não trabalha, tem como ter um dispositivo eletrônico, não tem, são múltiplos, tem um espaço onde ele pode minimamente se concentrar. Agora, falando sobre alguém que tem a oportunidade ideal, aí a gente tem muitas ferramentas que são muito interessantes para receber esse trabalho. Então, é muito complexo dizer. Eu acho que não tem receita, não tem fórmula mágica, né? Assim como não tem receita para desenvolver um país, não tem fórmula mágica para uma educação que isso tudo vai depender dessas variáveis. Da segunda pergunta, eu acho que a Luana falou muito bem. Eu acho que, na verdade, uma das poucas coisas que fizeram bem a educação nos últimos tempos, para além das ações afirmativas de ingresso às universidades, o sistema de cotas, foi o papel que pré-vestibulares comunitários, ONGs, né, tiveram dentro da educação brasileira nos últimos 20 anos, né? Que, assim, a partir dos últimos 20 anos para cá, que a gente tem aí o aumento da atuação de ONGs, da formação de pré-vestibulares sociais, comunitários, que puderam atuar no fortalecimento da educação. Aí, nesse sentido, sim, as ONGs e os institutos tiveram um papel importante para poder diminuir um pouco a falta de investimento que o Estado e a educação formal tiveram nos últimos anos no país. Bem, acho que o Thiago falou, super concordo, que não existe um modelo perfeito, né, para pensar tecnologias de ensino à distância, porque cada realidade exige um tipo diferente. Eu tenho usado muito o WhatsApp, eu comecei usando outra tecnologia, mas eu percebi que os alunos não estavam conseguindo acompanhar, e a gente adotou o WhatsApp e o YouTube. Então, eu gravo as aulas e coloco no YouTube, e aí eu pego esse link e jogo no grupo do WhatsApp de cada turma, e aí eu marco aulas com eles assistem o vídeo, a gente vai fazendo exercício, tudo tirando dúvidas pelo WhatsApp. Para eles foi muito melhor, tá? Fiquei fluido muito mais para eles, sabe? Tem sido bem bacana, mas eu acredito também que em outras realidades existam várias outras alternativas. Em relação à questão das ONGs, bem, gente, eu morei um tempo no centro do Rio, e foi um momento que eu mais tive acesso, por exemplo, a bens culturais, acesso a galerias, a museus, enfim. E aí eu percebi o quanto que, estando lá, que aqui onde eu moro, que não é Caxias, né? É terceiro distrito de Caxias. Isso é quase Magé, irmão. É onde apareceu o OVNI aqui, realmente. Vocês estão sabendo disso. E aí, eu percebi o quanto que essa área onde eu moro, esse território que eu moro, é um território mesmo de aparelhos públicos de cultura, e se não fosse a atuação de ONG, né, de coletivos, para sanar essa ausência, não daria certo. E aí uma coisa que eu já vim pensando desde o meado da minha graduação foi propriamente, por exemplo, o conceito de nação, né? Dentro do conceito de nação existe um pressuposto da cultura, né? Uma cultura própria, pessoas que têm ali um vínculo cultural. E eu acho que é impossível a gente pensar no desenvolvimento de um país sem que você tenha um projeto de cultura mesmo, uma ideia de nação. Quando eu olho, por exemplo, para o atual comportamento, né, despendido para a cultura no país e para a educação, uma vez que o MEC não interrompeu o ano letivo, todo mundo à vontade, quando o MEC teve que ter uma interpelação para que o Enem fosse adiado, eu imagino que a preocupação governos no Brasil, não só de agora não, realmente não dá muito crédito para a cultura e para a educação. E eu fico pensando que onde a gente vai chegar como nação, né? Essa que é a minha ideia. Assim, daqui a 50 anos, aonde a gente vai estar, né? Dentro da ideia, ou falta de ideia, do que seja
um projeto de culto para esse país, um projeto de educação para esse país. Eu acho que a gente não vai chegar muito distante do que a gente está hoje, não, se continuar dessa forma. Porque as ONGs, os coletivos, sobretudo nos espaços periféricos, nos territórios periféricos, elas têm uma atuação muito gigante. Logicamente que nesse momento não. Nesse momento, inclusive, eles estão passando por diversas necessidades agora. Eles vivem de aglomerar pessoas, né? Mas eu acho que pré-pandemia, pós-pandemia, ela pode ser útil para dar uma unidade para essa população aí, dos territórios periféricos. Tá bom. Gente, as perguntas encerraram, né? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. As perguntas encerraram, né? E a gente gostaria de deixar um espaço aqui, caso vocês queiram fazer alguma consideração final, antes da gente fechar o debate. Vocês têm interesse? Só queria agradecer mesmo o convite mais uma vez e principalmente agradecer a Luana e o Osmar pela fala. É muito bom ouvir pessoas assim trazendo uma fala tão importante, contundente, necessária. Aprendi muito e agradecer também o convite da PUC, do Ignice, de todo mundo que pensou numa semana de geografia. É muito importante valorizar aí a nossa ciência e a educação. Então, fico muito feliz e agradeço muito pelo convite. Bom, também gostaria de agradecer pelo convite, né? Eu acho assim, vocês tiveram um cuidado muito grande de pensar em professores que estão representando realidades completamente diferentes, né? Desafios completamente diferentes. Eu acho que a gente precisa ouvir mais os professores. Eu acho que a universidade precisa dialogar mais com os professores. A PUC faz muito bem isso, né? Eu tenho acompanhado esse processo de perto. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês, colocando um pouco das minhas aflições, dos conflitos que eu vivo, né, dos desafios que estão sendo impostos aos meus alunos, sejam eles da escola particular, sejam eles das escolas públicas. Tá? Muito obrigada. Bem, eu também quero agradecer a Ignice, a PUC, a meus colegas, a Luana. Acho que o papo foi muito bom, foi muito rico. Conhecer não só a perspectiva de vocês, mas outras realidades. E, enfim, dizer que enquanto houver educação, que haja luta para que ela seja plena, gratuita, universal, crítica, e é isso. Obrigado. Galera, brigadão, tá? A gente, Ignice, né, em geral, gostaria de agradecer muito, né, a presença de vocês, o carinho, né, e toda essa reflexão que vocês trouxeram. A gente está muito feliz por ter participado. E honrado também, né? Brigadão. O debate foi realmente muito bom, muito enriquecedor. Eu fiquei até assim, meio que falar depois, como vocês já acabaram de comentar, né? Eu falo agora, tipo, eles vão continuar, não vão continuar, né? Mas porque realmente estava muito bom. E, galera, a semana vai continuar, amanhã então vai continuar, né? Os debates. Sigam a gente nas redes sociais, @RioIgnite, né? E a mesa de amanhã vai ser aí sobre relação sociedade e natureza e o coronavírus, né? Com Lucas Brasil, da PUC, Adriano Figueiró, da UFSM, e Jefferson Santos, da Fiocruz. Tá? E desculpa mais uma vez pelas falhas técnicas, tá, gente? Desculpa mesmo. Isso, acontece. A gente acabou atrasando um pouco. Mas, no geral, é isso, tá? Boa noite para todo mundo. Obrigada, valeu. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Cuidem-se. Tchau, muito obrigada, gente. Prazer em conhecê-los. Tchau, tchau. Prazer.